Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença do Dr. Vitor Grotti, que é delegado de polícia aqui no estado do Paraná. Como vai, Dr. Vitor? Tudo bem? Boa tarde, Augusto. Tudo bem? Boa tarde a todos que estão vindo. Fiz esse convite para o Dr. Vitor para falarmos sobre a repressão estatal letal, que é um tema que o Dr. Vitor pesquisa, né, um tema de interesse dele. Mas antes da gente começar esse papo, como de praxe aqui do nosso programa, sempre peço para o convidado que pudesse apresentar para a nossa audiência, contar um pouco da sua trajetória profissional, acadêmica. Por favor, fique à vontade. Claro. Bom, tudo começou, né, na faculdade ali de Direito de São Bernardo do Campo. Sou formado lá já em 2012, né? E em 2013, eu, tive algumas experiências também durante o estágio, seja na Defensoria Pública, seja no Ministério Público. E em 2013 eu fui aprovado aqui no concurso, aqui do Paraná, para delegado de polícia, que só fui assumir, na verdade, no ano de 2016. E a primeira delegacia que eu assumi foi a Delegacia de Palmas, e lá eu tive contato ali, de fato, com uma delegacia, né, e todos os crimes que aparecem, que despontam ali na delegacia, em uma delegacia de polícia, inclusive com a própria carceragem, né? As atividades de polícia judiciária a todo vapor, e é naqueles momentos que a gente vem a ver as primeiras inquietações, né? Tentar compreender a atividade policial, onde ela se situa na nossa sociedade, né? Mas uma compreensão material, né? Com base material, não ideológica. E aí, diante disso, né, eu iniciei ali a minha especialização em criminologia no Instituto de Criminologia e Política Criminal, de CPC. Finalizei ela já lá no ano de 2018, e já no ano de 2020 eu iniciei o mestrado em Sociologia na UFPR, né, estudando especificamente ali a repressão estatal letal, ou letalidade policial, né, para se preferir. E como se não bastasse, eu publiquei o livro ali, que é a minha dissertação, que se chama Repressão Estatal Letal, a legitimação da letalidade policial em Curitiba, e agora no doutorado ali, analisando a repressão estatal letal lá na Argentina, em um determinado período de 2003 a 2015. E agora seguimos ali na Polícia Civil, atualmente na Delegacia de Proteção à Pessoa, também com passagens também pela Corregedoria, e a gente está desempenhando essas duas funções ali, dois trabalhos na verdade, né? Doutor Vitor, já passando pela questão do teu livro, né, como o doutor mencionou, é Repressão Estatal e Discurso, a legitimação da letalidade policial em Curitiba, 2017 e 2018. Como surgiu essa ideia? Pois assim, num aspecto geral, a gente observa que, principalmente as agências de segurança, isso a gente pode puxar não só para estatal, essa mentalidade mesmo de segurança privada, né? Digamos, engrossam esse discurso repressivo. Então, falando da minha parte, não é muito comum a gente ver um agente de segurança ter esse tipo de estudo, né, de procurar estudar esse objeto, né, da legitimação, a letalidade policial. Como que surgiu esse teu interesse? Por que surgiu esse teu interesse? Com ali o estudo da criminologia, né, eu fui percebendo ali diversas nuances do controle social, né? E, por coincidência, em uma das conversas ali com alguns membros ali de outras instituições estatais, né? Aí foi me informado em uma determinada data, falou, olha, faz tempo aqui, né? Um juiz me falou que faz tempo que não tinha não só um júri, mas, enfim, uma condenação efetiva ali, né, de um policial por esses fatos, né, ou seja, pelo homicídio de um civil, um policial matando um civil. E assim, eu olhei para essa informação e olhei para os números, eu falei, opa,
tem algo interessante aqui para ser investigado, né? E quando a gente toma esse tipo de decisão, a gente tem que se separar a gente tem que, de fato, interpretar, a gente tem que compreender esse fenômeno, primeiro inserido numa totalidade, né? E compreender esse fenômeno na sua essência, de forma, assim, que para tentar explicar suas múltiplas determinações, né? Então foi daí, né? Assim, despojado de qualquer interesse, inclusive institucional, né? Eu fui aberto ali para tentar compreender essa questão. Se, por um lado, a gente tinha ali uma repressão letal que é crescente, continua crescente, né? Que era crescente ali nos últimos anos, estava em uma escalada repressiva, e por outro, a ausência de condenações efetivas, né? Então, claro, diversas perguntas subsidiárias, secundárias, acabam se saindo em decorrência desse problema geral, né? Como o que contribui para isso. No meu caso, foi a análise do discurso, né? Como é que era construída ali como é que era feita a investigação, porque tudo é materializado numa investigação e num processo, no final das contas, né? Um processo, vamos entender, ali a fase do Ministério Público e do Judiciário, não um processo que como a gente se costuma a lidar no jurídico, né? Mas só por essa compreensão. E aí eu fui buscar analisar como isso se dá materializado nesses processos, né, inquérito policial e também nas manifestações do Poder Judiciário e Ministério Público. E a respeito dessa tua obra, esse teu livro, fruto dessa pesquisa, observando ele é dividido em 3 partes, né? Temos ali uma primeira parte que é Estado, Repressão e Polícia, a escalada repressiva contemporânea, o discurso investigatório e legitimação da repressão. Então, assim, até para despertar o interesse do nosso ouvinte, para buscar nessa tua obra, até proponho para o nosso convidado fazermos assim, um panorama, né, a respeito de cada uma dessas partes, começando até sobre a primeira parte, né, que é o Estado, Repressão e Polícia. A partir da tua pesquisa, assim, o que o doutor poderia colocar a respeito dessa primeira parte do livro? Justamente aí, Augusto, que eu tento compreender o papel, né, da instituição policial, ou seja, do Estado, através do seu aparato repressivo, polícia, exerce, não só na contemporaneidade, mas o papel que ele exerce na nossa sociedade, né, na sociedade, enfim, capitalista, né? E ali eu tento buscar mostrar, né, a polícia como uma das principais formas sociais, né? Ou seja, uma das principais formas de regularização da sociabilidade capitalista, ou seja, dos valores, de tudo aquilo que reproduz a nossa sociedade, né? Afinal, por exemplo, se temos ali algumas unidades, algumas polícias ali até mesmo especializadas em determinados delitos, isso é muito da necessidade de proteção, por exemplo, à propriedade privada, né? E, inclusive, esse tema, propriedade privada, ele é recorrente na própria letalidade policial. Quase sua totalidade está relacionada a delitos contra a propriedade privada, né? Até, doutor, recentemente eu li a obra do Caco Barcelos, a Rota 66, né, muito conhecido, e é muito curioso, né, que muitas situações ali de relatos, né, que constam na obra do Caco Barcelos, justamente todo aquele aparato de violência do Estado, isso ele demonstra ali em vários relatos, né, a mobilização de todo aquele aparato, várias viaturas, vários policiais, justamente para ter aquela repressão super violenta, né, que acaba sempre ocorrendo ali a morte, né, do perseguido, do suspeito ali. Você vai ver o bem jurídico tutelado por aquela força policial, muitas vezes é um toca-fita, ou às vezes um veículo, um automóvel, e o dano era muito maior. Até um caso curioso, acho que era um suspeito, acho que de um furto, alguma coisa, que acabou fugindo por umas casas e supostamente invadiu o quintal de uma casa, daí chega a rota, mas metralha a casa inteira, assim, daí a família que tá lá tem que se jogar no chão e destroem a casa. Daí no final, enfim, acabam ali matando, né, o suspeito. E a família não tinha nada a ver com essa história do furto, nem com suspeito, nem com nada, né? Só aconteceu desse suspeito entrar lá.
ficou com todo aquele prejuízo, assim, da casa metralhada e veja, e tudo em nome de quê e para quê, né? Para você ver, né? Se for comparar ao valor do bem em si, é evidente que a vida não tem equiparação. Mas se a gente for pensar por outro lado, né, o que representa aquele bem, ou seja, os valores, a propriedade privada e o respeito a essa propriedade privada, aí já muda um pouco a comparação, né? Porque ali você vai ter o quê? A principal, as principais classes, né, sociais que constituem uma ameaça, vamos falar assim, né? A principal classe que constitui uma ameaça à propriedade privada é o lumpenproletariado, né? E por isso que ela é alvo ali das operações policiais, ela é alvo de vigilância, não a classe em si, né? Mas os indivíduos, lógico. Os indivíduos, então, do lumpen, eles são alvo da polícia, constante. Isso por quê? Porque é através deles que vem a insegurança, né? Quando a gente, então, fala em segurança pública, a gente, na verdade, está falando da insegurança gerada por determinadas questões que são intrínsecas à nossa sociedade. No caso, o lumpen, que é uma classe social necessária em sociedades de classe, mais especificamente na sociedade capitalista, em que só a gente vê crescer, juntamente com esse crescimento também vem a insegurança da propriedade privada. Então, por exemplo, matar alguém para defesa de um toca-fita, não é em defesa do toca-fita, mas a defesa do respeito, da segurança da propriedade, e no caso da reprodução da própria sociabilidade capitalista, né? É que isso acaba até, de fato, mantendo uma mensagem, né, dessa estrutura social, né? E até acho que é bem importante para o conceito, para o nosso ouvinte, o conceito de lumpen, a gente entende aquele que não está dentro, aquela categoria social que não está dentro daquele trabalhador, como posso dizer, regular dentro do meio de produção, né? Muitas vezes aquele trabalhador super precarizado, ou mesmo pessoas que são, a gente pode ter como moradores de rua, em situação de rua, aquelas pessoas socialmente mais fragilizadas, assim, que não é aquele trabalhador inserido no modo de produção, no sistema de produção capitalista. Isso. A minha interpretação marxista está correta, professor? Por favor, me corrija. Não, é exatamente isso. É a classe social marginalizada da divisão social do trabalho, né? E aí você pega ali, né, por exemplo, o operário que produz mercadorias, né? Mas você também o lumpen, ele faz parte, né, dessa sociedade, porque sem ele os preços, por exemplo, o preço do salário seria lá em cima, né? Isso evidentemente acabaria com mais valor ali do capitalista, mas também engloba esses trabalhadores em situação precária, pessoas ali em situação de rua, dentre diversas outras frações ali, né? Então, constitui esses indivíduos, né, com cada qual fora da divisão social do trabalho, e aí constituindo ali uma própria ameaça ali à propriedade privada, né? E aos valores da nossa sociedade, consequentemente. Dentro desse conceito todo, a gente não pode esquecer também do Exército Industrial de Reserva, né, que justamente mantém essa mão de obra abundante para manter os salários baixos, né, que isso é bem importante. Exatamente. Doutor Vitor, e a respeito da segunda parte do seu livro, a escalada repressiva contemporânea, o que a gente poderia colocar em linhas gerais? O que a obra aborda nesse sentido? Essa segunda parte, Augusto, ela tenta mostrar os traços característicos, né, as características da repressão na contemporaneidade, né, e compreender através da compreensão da contemporaneidade, ou seja, do que caracteriza o nosso atual estágio, né, da nossa sociedade, o papel da repressão nisso, né? Então a gente tem ali o encarceramento em massa, e a gente tem também uma das características, a letalidade policial. Ele foi tentar trazer algumas contribuições para o que contribui com essa escalada repressiva neoliberal. E, por fim, na terceira e última parte, temos o discurso investigatório
e a legitimação da repressão. E lembrando, né, da questão inicial ali, daquela comparação, e foi aí que residiu ali os esforços ali para tentar compreender o que acontecia, né? E, de fato, tem outros trabalhos também que exploram muito bem, como do Orlando Zacconi, também tem do Michel Missi, tem outros tantos trabalhos que fizeram uma incursão nesse sentido. E aí aqui é trazer as especificidades, né, de como é construído o discurso na investigação, enfim, no processo em geral, que vai legitimar toda essa matança, né? Porque de fato constitui ali, né? E tem um porquê, né? Não são fatos isolados, né? Se a gente pegar ali todos os números, a gente vai perceber a crescente letalidade ali do Estado, né? E aí foi então analisar, me debrucei ali sobre alguns processos e fui analisar o discurso. Tudo que foi produzido no inquérito policial militar, e aí tem uma peculiaridade do Paraná, que não é a Polícia Civil que investiga, em regra, esses fatos, é a Polícia Militar do próprio batalhão. Então tem mais uma especificidade, não é a Corregedoria da Polícia Militar, mas é do próprio batalhão. E ali a gente vai percebendo ali, né, o direcionamento ao discurso da legitimação, muito ali recorrendo à legítima defesa, própria ou de terceiros, né? Então esse é o recurso jurídico amplamente utilizado, que serve como norte discursivo para todo o caderno investigatório, para legitimar, então, a letalidade, o evento ali ocorrido, né? Detalhe também a quantidade de situações em folga no policial, o policial matando outra pessoa em folga, né? Que desponta ali outras questões, como andar armado na folga, etc., que acho que não cabe a nós discutir agora, né? Pelo tempo. Mas, e diante de tudo isso, né? Desse norte discursivo, até mesmo utilizei ali uma expressão, como é que eu posso dizer, uma gíria, né, policial, que fala, não só policial, mas serve para todos, mas é utilizado também, que é o arredondamento, né? E o que traduz o arredondamento? É aquilo que busca deixar redondo. Lembra da cerveja Skol que desce redonda? E aquela cerveja que não é Skol desce quadrada? Então, o arredondamento ele consiste, trazendo esse exemplo, né, essa comparação para o objeto ali da nossa discussão, uma investigação nesse sentido arredondada, é aquela que não traz arestas a respeito do que de fato aconteceu, né? Arestas discursivas, que às vezes não são nem ilícitas, mas são lícitas, né? Você, por exemplo, fazer perguntas tendenciosas, isso que é importante dizer também, o fato aqui, o livro, ele não busca trazer um questionamento se houve ou não uma execução, se houve ou não um confronto, né? Porque isso daí até eu ficaria impossibilitado de analisar. Mas, da forma como o que foi dito pela polícia é utilizado, investigado, arredondado para legitimar essa questão, sendo ela execução ou não, né? Claro que eu não entrei nisso porque se eu entrasse nessa questão, eu ia estar no âmbito do achismo, né? Como eu, não tendo provas, iria afirmar houve, não houve execução e etc., né? Mas, enfim, foi essa análise discursiva que culmina, obviamente, ali com a legalização, a legitimação de todo esse fenômeno, né? Doutor, uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, e até em outros episódios aqui do Conversa Criminal, fizemos essa crítica aos chamados IPMs, né, esses inquéritos policiais, o inquérito policial militar, né, para investigar, né, esses supostos autos de resistência, né, quais sejam essas situações em que supostamente o policial matou uma pessoa em razão de uma legítima defesa de si ou de terceiro.
Mas o que me chamou a atenção na tua fala, essa característica do Paraná, de muitas vezes o próprio batalhão instaurar esse inquérito policial militar para investigar esse fato praticado por um próprio agente dessa unidade. Claro, assim, a gente está falando do Brasil, que são 26 estados e o Distrito Federal, são 27 unidades da federação, são 27 polícias militares, né? Então, até acredito que seja difícil a gente falar de todas as realidades. Mas pela tua observação, isso é uma característica, assim, do Paraná? Chegou a observar, tem conhecimento se em outros estados também ocorre assim? Sim, isso me chamou bastante atenção quando eu me deparei, né, com esses processos, porque eu fui direto na fonte, né? Eu fui no Poder Judiciário ter acesso e conseguir acesso a esses processos. E todos eles se iniciavam com um IPM. Ou seja, todos os fatos que foram analisados, eles se iniciavam com um inquérito policial militar. Isso me chamou muita atenção. Eu pensei, por que não é da Polícia Civil, considerando aí, trazendo para o âmbito jurídico, considerando que é um crime contra a vida, e todo crime contra a vida tem que ser investigado pela polícia comum, né? Polícia Civil, no caso, né? E não militar, porque não é militar. Até situando o nosso ouvinte, né, temos estudantes aqui, além de operadores do direito, crimes dolosos contra a vida são de competência do Tribunal do Júri, né? A gente não está falando de um crime militar, né, distrito senso, né, que vai para a justiça militar, né? Então, dentro dessa lógica, de fato, né, teria que ser a Polícia Civil investigar. E o objeto do próprio IPM, do inquérito policial militar, é o homicídio. Está lá na capa, na portaria e etc. E lá na frente, o próprio juiz militar reconhece que não há crime militar. E essa prática continua. E, inclusive, no final de 2023, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em um caso ocorrido no início aqui do século, referente à investigação de crimes comuns por quem não tem atribuição, no caso pela Polícia Militar, né? E mesmo assim, esse estado de coisas continua aqui, né? Pelo que eu tenho notícia, outros estados, quase todos ali, se não todos, quem investiga esse tipo de situação é a própria Polícia Civil. Isso é importante por quê, Augusto? Primeiro, porque confere maior, assim, lisura, né, procedimental, tá? Nesses casos ali. E outro, o controle que eu vou chamar aqui de controle do palco discursivo, né, o controle do discurso. Porque quando é a mesma, imagine só a situação, eu estou aqui na minha unidade policial e meu subalterno ali, né, um outro policial, um agente se envolve em alguma situação legítima, vamos falar assim, legítima. Foram roubá-lo ou no meio de um mandado de busca, ele foi lá e tentaram matar ele foi lá e acabou reagindo de forma legítima. Quem que investigaria isso? Eu, digamos assim. Imagine eu, com que imparcialidade eu teria nessa investigação, na condução dessa investigação. Eu estou com ele todos os dias, sei os objetivos, conheço ele. Nenhuma, né? A verdade é essa. A resposta para minha pergunta aqui, seria eu imparcial? Evidentemente que não. Evidentemente que eu estaria ali consciente ou inconscientemente tentando ajudá-lo, né, de alguma forma, né, dolosamente ou não. Então, assim, isso é um outro problema verificado, né, que além de não ser atribuição, quem faz ali a própria investigação é o próprio vamos falar assim, o próprio segmento policial militar ali que faz o superior hierárquico que faz esse tipo de investigação, conduzindo, né? E com suas nuances. E até curioso, doutor Vitor, a questão que o senhor falou de ir para a Justiça Militar concluiu óbvio, né, que não há crime militar ali, porque a gente está falando de um crime contra a vida, né, um crime comum, vamos chamar assim, tutelado pelo Código Penal Comum e pelo Código Processual Penal Comum. Não estamos falando militar, do CPM ou CPPM, né? Mas nessas situações, assim, pela tua observação, né, claro que é difícil a gente falar em linhas gerais, assim, mas pelo menos os casos que o doutor estudou, havia-se a questão, diante da ausência de crime militar e da incompetência do juízo, remeta-se, oficie-se, a autoridade policial prestará o inquérito policial ou redistribua-se para
para vara do competente? Qual que era a tua observância? Ou só ficava arquivado e pronto? Não, olha só, quando chegava no juiz militar, porque a comunicação em tese seria para o juiz militar, porque seria crime militar em tese, né? O juiz militar falava, olha, não é crime militar, vá para o juízo do júri, para o tribunal do júri. Aí o tribunal do júri falava, realmente, não é crime militar, então vai para análise do MP comum, vamos falar assim, né? Do Ministério Público Comum, e o Ministério Público Comum, aí tinha três opções, né? Arquivar, denunciar ou trazer para diligência. E só vinha para a Polícia Civil quando era para complementar a diligência. E olha só o que absurdo. Ele reconhecia nesse momento, ali voltando ali para o nosso âmbito jurídico, né? Ele reconhecia nesse momento, quando enviava para diligências complementares, ele reconhecia a atribuição da Polícia Civil nesse momento para fazer essas diligências que tinham iniciado pelo militar, mas ao mesmo tempo não falava acerca da licitude ou da lisura do procedimento policial militar, né? E aí, olha o momento investigativo que a gente se encontra, Augusto. Eu digo Polícia Civil, né? Aí me enquadrando já nessa... Olha o momento investigativo que a Polícia Civil se encontra. Quando chegava esse inquérito policial militar para fazer diligências complementares, perdeu-se todo o momento investigativo. Chegava 1 ano depois, 1 ano e meio, 2 anos. E aí era infrutífero, evidentemente era infrutífero, né? Era infrutífero ali qualquer tentativa de tentar buscar algum elemento de prova, de informação. Por quê? Porque a Polícia Civil sequer ia ao local dos fatos, onde ocorreu, para fazer todo o local, para conversar com a perícia, etc. Tudo era passado pronto, né, passado pronto para a Polícia Civil. Então, cria uma situação, uma anomalia jurídica, né? Se reconhece que é de fato crime comum, mas ao mesmo tempo não se reconhece todo esse procedimento. Algo que a gente precisa refletir bastante ali a respeito da validade de todo esse procedimento. E um horror, né? Até fugindo um pouco do nosso tema principal, mas acho que é algo que eu sempre gosto de trazer à baila. Mesmo que a gente vê questão envolvendo a lei de drogas, né? Muitos casos que eu atuo, e isso até vendo no livro do professor Marcelo Semer, que é desembargador no TJ São Paulo, maior parte, absoluto das condenações envolvendo a lei de drogas é daquele suposto pequeno traficante, suposto varejista ali do tráfico, e sempre baseado na prisão em flagrante realizada pela polícia militar, que é a polícia ostensiva, que chega daí até a autoridade policial, que daí com base na palavra do policial militar, lavra o auto de prisão em flagrante pelo artigo 33, daí o Ministério Público, com base nesse auto de prisão em flagrante, faz a denúncia, e com base na denúncia o juiz dá a sentença. Então, olha, tantas situações que a gente vê assim que não há nenhuma prova de preenchimento do tipo penal do artigo 33 demonstrar que aquela pessoa estava portando aquele entorpecente para fins de mercancia, para um fim comercial. Não há nenhuma investigação, não há instaurado inquérito policial, pelo menos para investigar. Qual que é a profissão dessa pessoa? Os vizinhos ali têm conhecimento que ele é traficante? O cara tem emprego fixo? Qual que é a renda do cara? Qual que é a movimentação bancária? Nada, é só aquela coisa... e isso é bizarro, se a gente pensar numa perspectiva processual no Estado Democrático de Direito, né? Só aquela... E isso parece que é um copia e cola, assim. A polícia militar chega, abordamos o indivíduo em atitude suspeita, numa região conhecida pelo comércio de entorpecentes, e ele estava aportando ali uma certa quantidade de substância, né, de cocaína, enfim, de ideia variável, né, só isso que muda. E é tão bizarro que parece que é um copia e cola de tudo, assim, da palavra policial, vai para o delegado, vai para o MP, e vai para o juiz, e é isso, sabe, não... E o que eu observo que daí acaba sendo uma estrutura bizarra de polícia judiciária, num aspecto bizarro, que eu observo também nesses casos de letalidade policial, que daí há essa investigação pela própria polícia militar, daí só vão copiando e vai seguindo, não há uma investigação efetiva da polícia judiciária. Sim, não. E é muito curioso porque assim, na faculdade de Direito é tudo muito
muito belo, né? É muito ideal e, assim, parece que tudo funciona quando você enxerga pela ótica ali da lei, da faculdade de direito. Até quando você começa a se deparar com algumas questões fundamentais, né? Isso que trouxe aqui para a gente, para complementar a nossa conversa, é fundamental, né? Assim, poxa, como é que você vai esquentando, né? Usando uma gíria aqui, esquentando um elemento de informação que não foi produzido sob contraditório, né? E traz, transpõe ele como se fosse algo, uma prova em si. Aí tem os argumentos, né? Que falam, olha, mas não tem outra fonte de informação? Pô, é possível. Como você destacou ali, é possível você verificar a profissão, é possível verificar, dentre outras coisas. Mas isso também está inserido em uma outra questão que é do controle social também, né? Assim, e aqui vou também fugir um pouquinho, mas só para deixar meio que en passant aqui para quem escuta aqui a gente, né? Se outrora a gente teve no nosso país crimes de vadiagem, crimes que criminalizavam ali as condições de vida do recém-liberto, enfim, do negro, né? Hoje a gente tem ali a lei de drogas que é o principal fundamento de legitimidade para o Estado para realizar as suas ações repressivas, né? Se a gente pegar ali as grandes operações policiais, o fundamento principal com certeza vai ser o combate ao tráfico, né? Na verdade, sim, é quase uma carta em branco que se dá, né? Para que seja feito ali, não é com todas as classes sociais, né? Com determinadas classes sociais, determinados ali, enfim, frações, que seja feito o controle social delas. Então, assim, sempre o Estado ele vai ter, de algum modo, quase uma carta em branco, para que exerça ali a repressão com fins de controle social e reprodução, né, da própria sociabilidade capitalista. E querendo ou não, o aspecto jurídico, o direito, ele serve como um instrumento complexo nesse sentido, né? Se a gente fosse pegar ali o pacote que seria aprovado, o pacote anticrime lá naquela vertente que falava, e agora retomando ao tema, né? Que falava que, agora eu me esqueci, mas que o policial sob violenta emoção que matasse seria isento de pena, algo assim, não me recordo. Era no projeto do pacote anticrime do Sérgio Moro, tinha lá no projeto, era uma excludente de licitude do agente que eles queriam para aprovar para os agentes de segurança pública em estado de, acho que era algo como violenta emoção, acho que assim para justificar, Isso. por exemplo, as situações, acho que de confronto, algo nesse sentido, para dar, digamos, uma margem interpretativa também para justificar, assim, digamos, o policial por uma violenta pressão psicológica, uma violenta emoção ali, ele teve que disparar arma de fogo e por isso teria ali uma excludente de licitude, né? Quase que um cheque em branco, né, ali para o agente, lembrando, o agente repressivo, o agente do Estado, né, matar. E se a gente pega todo esse contexto que a gente está falando, o que demonstrou, inclusive, a pesquisa minha e de outros também pesquisadores, é que segurança jurídica, nesse aspecto, não falta para o policial. Nesse aspecto, não falta. O que acontece é que a gente tem, sim, segurança jurídica, porque no quesito da letalidade policial, o próprio Estado, através ali de suas instituições, sabe da importância que tem, desculpa falar assim, né? Mas da importância que tem isso na nossa sociedade, né? Então, assim, para esses delitos graves, né, vamos falar assim, para esses crimes graves, há uma certa leniência, ao passo que para algumas pequenas transgressões disciplinares, até mesmo na seara militar, a punição é bastante severa.
Então a gente tem ali 2 pesos, 2 medidas, né, que reflete esse Estado. E essa inovação legislativa que seria, né, se passasse, viria justamente ao encontro disso, né, conferir ainda mais garantias ali, né. E, assim, esse é o problema, porque abriria ali as comportas de tudo o que fosse possível, né, alegar. E, na verdade, é mais um norte discursivo para que seja legitimada ali a letalidade policial. E, de fato, eu lembro quando teve toda essa discussão aí eu lembro até, né, teve toda essa discussão, né, o governo, lembrando que era do Jair Bolsonaro, e ele próprio falou que policial que mata é policial que trabalha. Então, já via qual era a linha do governo, e isso não é segredo para ninguém, né, a linha daquele governo, né. Deu mesmo, como operador de direito, já fazia as críticas evidentes. Pô, mas ali, se a gente fala de excludente de licitude, elas já existem, né? Pô, legítima defesa. Exatamente. Acho que para matar, o que eu vejo, uma legítima defesa. Né, porque legítima defesa, a gente tem ali estrito cumprimento do dever legal, que, como eu digo, só se aplica para o carrasco, na aplicação de pena de morte. Então, que a gente pode, né, considerar que poderia, digamos, a permissão para matar é a legítima defesa, né, de si ou de terceiro, o estrito cumprimento do dever legal, que eu brinco, só seria aplicável para o carrasco ali, na aplicação de pena de morte, né, e no caso do estado de necessidade, que é aquele exemplo, né, o caso dos exploradores de caverna, né. Sim. Mas fora isso, é evidente, já são exemplos abstratos, assim, né, a gente já tem um ordenamento abstrato que a gente consegue contemplar, né, situações. No contexto em que se apresentava, até mesmo se você pensar na fase do neoliberal que a gente está, né, da fase do neoliberalismo, do Estado neoliberal que a gente se encontra, isso tem uma relevância, porque é mais uma opção para o Estado, através do seu aparato repressor, de, assim, uma opção discricionária, vamos falar assim, tá? Diante ali de uma fase que depende de uma maior repressão, essa opção, essa ferramenta jurídica, ela pode ser usada com maior ou menor intensidade, né? Então é mais uma opção ali para o Estado para que continue continue reprimindo, né? Enfim, nessa escalada repressiva que a gente continua vendo, né? Inclusive governos, até mesmo é importante dizer isso, né? Seja de direita, seja de esquerda, considerados de direita ou de esquerda, né? Utilizando essa dicotomia, a escalada repressiva permanece. A gente vê atualmente aí o estado da Bahia, por exemplo, que ultrapassou o Rio de Janeiro e que disse que é um governo de esquerda, né? Há mais de 20 anos, né, governado pelo Partido dos Trabalhadores, é uma das polícias mais violentas no Brasil. E isso é significativo por quê? Porque não é uma opção de um ou outro governador, e sim uma necessidade, aí na interpretação aqui, né, nossa aqui, é uma necessidade do capital diante de uma fase específica da nossa contemporaneidade ali, né, e do que eu chamo de regime de acumulação, né, do nosso regime de acumulação atual, né, e a tendência ali dos nosso ver ali, do nosso grupo de estudo também, do Nexo, né, é que isso tende a se intensificar ainda mais. A gente até eu pus, né, num trabalho a hiperrepressão. Aí me questionaram, falaram, pô, mas já chegamos ao limite, então, né, já que é hiper? E aí é verdade, né, assim, não se sabe o limite disso. A gente não sabe qual que é o limite do estado em que vai se matar. Até quantas pessoas mais tem que morrer, tem que ser morta pelo Estado para que seja esse assunto levado a sério, né? E assim, aí a gente volta nas questões, em algumas questões que tampa o sol com a peneira, digamos assim, né? Por exemplo, o uso de câmeras. Isso daí é bastante problemático. Falar que isso seria a solução ideal, partindo do pressuposto que vai gravar o policial 24 horas, né? Começa por isso mesmo.
Será que vai gravar 24 horas? Ou vai depender do acionamento do policial? Primeiro ponto, né? Segundo ponto, isso atende aos interesses de quem? Com certeza, da empresa que vai vender essas câmeras é um interesse, né? É um interesse de vender ali milhares e milhares para os policiais serem monitorados, né? E sem falar em outras questões de inteligência, porque afeta não somente aquela questão da possível letalidade, mas toda e qualquer pessoa abordada, tudo que enfim, foi feito. E será mesmo que traz um resultado positivo? Ou é uma medida paliativa? Na nossa visão aqui também é que, de fato, é uma medida paliativa que pode trazer algum resultado a curto prazo, mas que isso vai gerar novas necessidades adaptativas. Vídeo que aconteceu em São Paulo recentemente e que foi noticiado até mesmo pelo próprio Fantástico, da forma de burlar, que burlaram isso. O que aconteceu foi que uma câmera externa, a corpórea, mostrou o que aconteceu lá, né, com os policiais. Senão, isso não ia passar. E iria ser a câmera mais um fator que legitimaria. Até mesmo, por exemplo, Augusta, a própria decisão do STF que restringia as operações policiais lá no Rio de Janeiro, na época de pandemia. O que era aquilo, se não mais um fundamento que teria que ser utilizado pelo aparato repressor para continuar? E, de fato, foi adequado. E cada vez se confere mais legitimidade a esse tipo de ação. Então é o seguinte, é um questionamento, né, que eu faço, que eu já venho fazendo no mestrado, não é assim no mestrado, no doutorado, mas é um questionamento porque é o seguinte, enquanto a gente admitir que é normal a gente matar pessoa, que o Estado mata pessoas, tem problema ali. Não é normal isso, né? Pode ser naturalizável, que é o que se naturaliza, esse tipo de situação, os chamados confrontos, né? A letalidade policial é naturalizada, mas não é normal. A gente não pode tratar como um fenômeno normal, porque a nossa sociedade, primeiro, é de classe, não é consensual, e isso vai gerar conflitos, isso vai gerar diversas questões ali que vão utilizar ali do aparato repressivo para eliminar vidas, né? Então a gente tem que ir até mesmo para a raiz do problema para tentar enfrentar de fato isso. Bem, doutor Vitor, estamos aqui caminhando para o final do nosso episódio. Quero que mais uma vez agradecer pela presença, por compartilhar todo o seu conhecimento, né, não só profissional, né, pela sua atuação como delegado de polícia, mas também conhecimento acadêmico. Então, deixo aqui registrado o agradecimento e deixo aqui também espaço aberto para considerações finais, caso queira trazer algum ponto aí que ficou de fora da nossa conversa, né, que julga importante mencionar aqui no nosso episódio. Também, se quiser fazer divulgação de algum trabalho, né, alguma obra, né, mesmo aqui a sua obra, que já deixo adiantado, vou deixar já a indicação para os ouvintes aqui na descrição do episódio. Então, fica aqui o espaço aberto. Primeiramente, queria agradecer, né, todo o convite. Para mim é sempre muito bom poder falar sobre esse assunto muito ruim, digamos assim, né? Mas isso é necessário um debate, né? E essa junção ali, vamos falar assim, porque também do lado de cá, digamos assim, na polícia, também sempre tem aquele pé atrás com o mundo acadêmico, né? Como falou ali. E é algo que extremamente necessário que façamos uma crítica para essa situação e o que ela reflete de fato, né? Como eu disse ali, na raiz do problema, né? Então, e não é evidentemente nenhuma opinião institucional, evidentemente não é uma opinião institucional, toda essa exposição, né? Mas poder contribuir para refletir, né? De alguma forma, ainda que as perspectivas de quem vai ouvir não seja a mesma, isso para mim é importante, né? Escutar ali, tentar se desvincular
de algumas questões de preconceitos, né, vamos falar assim, e tentar analisar o problema da forma que ele é, de fato. Isso a gente já vem fazendo ali no nosso grupo de estudos, ali na Sociologia, no Nexo, né, Núcleo de Estudos sobre Capitalismo e Contestação Social, e há diversas produções ali dos pesquisadores a respeito não só da repressão, mas um próprio modo de produção como um todo, né, de classes sociais e por fim. Mas, mais uma vez, eu gostaria de agradecer, tá, todo o convite. Foi um prazer aqui estar essa hora aqui contigo, quase, né? Quase 50 minutos ali, por volta de 50 minutos, debatendo sobre esse tema que é importante que a gente discuta e saia do âmbito da naturalização, né? Mais uma vez agradeço o Dr. Vitor. Também quero agradecer em especial você ouvinte que nos acompanhou até esse momento. Te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio, pois assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.